Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, nosso curso de hipnose. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma breve história da hipnose. A hipnose, ela é uma ferramenta já utilizada há muitos e muitos anos. Ela é uma ferramenta que já foi utilizada nos conselhos de medicina, psiquiatria, psicologia, medicina, fisioterapia, odontologia. Ela é uma ferramenta que é utilizada em várias áreas. Ela não pertence unicamente a uma esfera, ela pertence a várias esferas, na verdade. E nessa aula nós vamos abordar um conceito muito básico sobre a história da hipnose ao longo do tempo. A hipnose, ela atravessou muitas gerações, ela se perdeu no tempo ao longo de muitos anos, porque ela passava de geração para povos, para nações, de países, de continentes, para vários lugares. Inclusive, em alguns lugares ela tinha um nome diferente. E nessa aula nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa ferramenta incrível que hoje ela é utilizada no Brasil e ela também já é utilizada em vários lugares. Ela é simplesmente essencial. Hoje, a hipnose ela é utilizada para tratamento, a terapia, mas ela é utilizada em várias áreas, inclusive para fazer amputação, para fazer tratamento odontológico, arrancar um dente, fazer um canal, é utilizado a hipnose. Ela é utilizada também a amputações, fazer cirurgias, pessoas que fazem tatuagens, utiliza a hipnose. Então, nessa aula nós vamos contar um pouco da história da hipnose. Vem comigo que a aula tá boa demais. Você vai então aprender um pouco mais sobre a história da hipnose. A hipnose, ela passou por vários povos, várias, como eu falei, veio de várias nações, de vários povos, mas aqui a gente vai abordar já do século 17 para cá, para a gente entender um pouco mais, porque na verdade é só um breve respaldo sobre a história da hipnose, porque no YouTube tem muitos vídeos sobre a história da hipnose. Tem muitos. E aqui a gente vai abordar um pouquinho, tá bom, para vocês. Teve um cara, que você vai acompanhar aqui na tela, teve um cara chamado Anton Franz Mesmer, lá do século, lá em 1734, 1815, existiu esse homem incrível chamado Anton Franz Mesmer. E ele utilizava a hipnose de uma forma incrível na sua vida, na sua história. Eu vou acompanhando por aqui, você vai acompanhando aí na tela, tá? Então, esse homem, por nome de Franz Mesmer, ele criou suas próprias técnicas, seu próprio jeito de fazer hipnose, a própria forma de fazer hipnose. Então, lá naquele tempo, ela foi chamada de charlatanismo. Ela teve como charlatanismo, ela teve por vários outros nomes, porque as pessoas não compreendiam realmente o que acontecia naquele tempo. Então, cada um tinha uma linha de interpretação de como que era a hipnose. E esse homem, por nome de Mesmer, ele foi perseguido, foi para vários lugares. Ele foi perseguido principalmente pelo Conselho de Medicina, por ele fazer um tipo de terapia completamente diferente e que ia de confronto com a terapia que existia e a medicina moderna naquela época. Esse homem, chamado Franz Mesmer, ele cuidou de fazer um trabalho bem mais profundo com a hipnose, Um homem que ele foi um ícone do seu tempo. E eu quero trazer ele como primeiro, porque foi ele quem fazia o trabalho de magnetismo animal. Ele que fazia trabalhos incríveis com a hipnose. Todo mundo que faz curso de hipnose sabe quem é o Anton Franz Mesmer. E quem está começando agora, você vai ter um apanhado geral dos acontecimentos de Mesmer. Tá bom? Se você quiser aprofundar mais sobre a história dele, você pode buscar aí um documentário no YouTube. Tá? E ele morava em Viana.
E o mais interessante, ele que ficou muito fascinado por uma coisa que muitos achavam interessante, que era atrações dos ímãs. Os ímãs, eles grudam, né? Eles grudam, eles se unem. Então ele ficou encantado com esse processo dos ímãs. Os fenômenos que acontecia, parecia mágica. As atrações que acontecia, a repulsão dos ímãs. E, de alguma maneira, ele começou a acreditar que os ímãs tinham uma influência espiritual muito grande. Ele achou que poderia utilizar isso para curar as pessoas. Porque simplesmente existe ali no ímã o magnetismo e que a Lua tinha um poder atrativo com relação às águas, com a terra, com o mar. E de alguma maneira ele achou que o ser humano também tinha algum tipo de magnetismo. E ele chamava de magnetismo animal. Então, lá naquela época de Mesmer, ele simplesmente começou a fazer alguns tratamentos que envolvia o magnetismo com ímãs. Então, ele fazia magnetização com ervas, com plantas, galhos de árvores. Ele fazia magnetismo com várias coisas, sabe, que ele utilizava naquela época. Inclusive, ele pegava ali a bússola, né? Ele sabia que a bússola tinha um ímã, e ele fazia tipo de equilíbrio com as pessoas, né? Então, ele deu o nome de magnetismo animal. E ele acreditava que cada pessoa tinha uma forma única de entrar em transe hipnótico. Então, o Mesmer, ele utilizava ali, na época, varas de metal, ele fazia com as mãos, banheiras com corrente metálicas, né? E magnetizava aquilo com água e tudo mais. Então, o Mesmer, ele casou com uma viúva rica, que fez com que ele ficasse famoso e montou sua própria clínica em Paris. O rei Luís VI foi convencido a abrir uma comissão de investigação contra Mesmer devido à sua alegação parapsicológica e outras consideradas pseudocientífica. Foi devido por algumas pessoas, aquilo foi caracterizado como charlatanismo. Então, as pessoas perceberam que aquilo tinha um efeito placebo muito grande na época. Então, ele foi julgado, né? Inclusive tinha várias lideranças ali, a comunidade médica, e ficou incomodado com ele, porque ele estava roubando os clientes dos médicos, das pessoas mais fluentes, ricas, bem intencionadas, pessoas de nome, que ia até ele para fazer tratamento, algum tipo de tratamento. E algumas pessoas foram com ele para saber se realmente aquilo funcionava de verdade. E foi convencido ele a fazer esse tipo de... Ele passou por essa investigação, porque na verdade era uma espécie de inquisição, da mesma que acontecia também na Inquisição Cristã, que acontecia na mesma época. O rei também pediu para que ele fizesse uma inquisição com Mesmer, para ver o que acontecia de verdade ali, o que estava acontecendo de fato. Então fizeram essa comissão e ele teve tido o nome como charlatão, que aquele magnetismo não funcionava, e que funcionava não por causa do efeito atrativo do magnetismo, funcionava por causa da sugestão. E que ele não sabia naquela época também, né? Então o Mesmer, ele ficou desmoralizado lá em Paris e ele precisou ir embora, porque ele foi perseguido, a casa dele foi ateado fogo, foi perseguido várias vezes. E embora o que ele fazia era muito importante, lá na frente outras pessoas começaram a reutilizar os trabalhos de Mesmer. Então, a cidade de Viana tinha outras pessoas incríveis para fazer um trabalho incrível envolvendo a mente, né?
E um desses caras que recebeu um nome muito importante, que teve um trabalho incrível, ele é de 1756 a 1819, um homem chamado Padre José Custódio de Farias. Foi ele que acrescentou a palavra durma, tá? O padre José Custódio de Faria, ele já estudava ali o magnetismo, ele já estudava o Abade de Faria, que era conhecido como Abade de Faria, ele já estudava o magnetismo que já acontecia lá no século XII, onde um grupo de padres da Igreja Católica, eles estudavam tão a profundo sobre bruxaria, sobre Cabalá, sobre essas coisas todas, magia, alta magia, ele estudava muito isso. E o padre José de Faria, agora aqui, né, no século XVII, ele começou a aprofundar um pouco mais sobre esse assunto com o material de Mesmer, com todo o conhecimento que Mesmer tinha deixado. Inclusive, o magnetismo era um grupo de magnéticos, né? Pessoas que faziam magnetismo com as mãos e tudo mais, e deram o nome de magnetismo. Eles eram chamados de os Magnus da Igreja Católica. Eles tinham os olhos verdinhos, era branco, e fazia esse tipo de coisas aí, tipo de cura que acontecia. E o padre Abade Farias, o Abade, o José Custódio de Faria, conhecido como Abade Faria, 1756 a 1819. Abade Faria, ele foi considerado muito importante na hipnose instantânea, porque ele foi o primeiro a lançar a doutrina da sugestão. Ou seja, ele refutou o mesmerismo sem misticismo e começou a levar, né? Olha só, ele era um padre, né? Ele era um padre. Então, ele estava descobrindo ali o transe natural, que acontecia, o transe natural. O transe estava no próprio sujeito. Ele dizia que o transe estava no próprio sujeito, que o próprio sujeito entrava em hipnose, não precisava daquelas coisas todas que o Mesmer usava, né? E o Abade de Faria, poucas pessoas conheceram como o padre José Custódio de Faria, mas no mundo da hipnose ele é conhecido como Abade de Faria. E ali ele pegou vários e vários livros que ele tinha, começou a estudar, começou a escrever aqueles conteúdos sobre o mesmerismo e praticamente ele criou um sistema revolucionário na sua época, porque ele começou a fazer também tratamentos e começou a passar instruções para médicos, e ali para frente ele começou a perceber que as pessoas tinham uma forma única e cada pessoa tinha uma forma única de entrar em transe, né? Então, é interessante a gente entender isso aí, os fenômenos do sonambulismo, os fenômenos internos. Ele começou a ensinar isso para outras pessoas de forma mais ética, o Abade de Faria, tá? Então, veja que, falando da história da hipnose, os conceitos mais básicos que Abade de Faria utilizou ali para frente. E foi ele que defendeu pela primeira vez a doutrina da interpretação dos fenômenos do sonambulismo, tá? É uma das coisas que a gente vai falar também, tá? E, muito bem, ele foi proclamado membro da Ordem dos Médicos, sem nunca ter estudado medicina. Para desacreditá-lo diante da opinião pública, contrataram um ator para simular hipnose e, na hora oportuna, abrir os olhos e gritar: "É golpe!" Ou seja, o cara começou a ganhar muita fama com a hipnose. O que foi que fizeram? Em uma das suas apresentações, o cara fingiu estar sendo hipnotizado e na hora que o cara dava um comando para ele, ele abriu o olho e deu um grito e falou: "Olha, é golpe, isso não existe não, isso é fraude." Bom, isso aqui foi uma cilada maliciosa, terrível, desonesta, fingir que está sendo hipnotizado para poder sabotar. Por quê?
Hoje a gente sabe que a hipnose só funciona se você quiser, se você se permitir, se você querer, se você se entregar. Só que naquela época não. Não se tinha essa noção. Sempre você vai hipnotizar alguém, vai ter alguém que não vai querer ser hipnotizado, vai falar, me hipnotiza, aí eu quero que você me hipnotiza. Mas na verdade a pessoa não quer. Internamente a pessoa não quer, ela tem um tipo de bloqueio. Então, o Abade Faria, ele trouxe uma coisa importante para a hipnose. A hipnose depende tanto da confiança do participante. Então, uma das coisas que a gente vai carregar daqui para frente, você só vai conseguir hipnotizar aquelas pessoas que vão com a tua cara, que vão com você, que vai criar um rapport com você, tá? Que tem algum tipo de empatia com você, tá? Então, de verdade, você não vai conseguir hipnotizar a pessoa que vai estar o tempo todo te bloqueando, que não tem um tipo de empatia, uma pessoa que não vai com a sua cara. Se você tenta hipnotizar uma pessoa da sua família, vai falhar. Se você tenta hipnotizar uma pessoa, um pai ou uma mãe, vai falhar. Se você tenta hipnotizar alguém que você não se dá bem, não tem um tipo de conexão, não vai funcionar, tá? Então, ele também ensinou que a hipnose não tem nada a ver com sono, que Hipnos é o deus do sono e não tem nada a ver com dormir. Essa foi a colocação do Abade de Faria, tá certo? Então, aqui temos uma outra pessoa, como você vê na tela, tem uma outra pessoa muito importante chamado James Dale, 1808 a 1859. Todo hipnólogo sabe que foi o James Dale. Dale era um cirurgião britânico que ele fazia amputações e reutilizou os conhecimentos de Mesmer. Ele realizou mais de 300 cirurgias na Índia com magnetismo, utilizando sons e toques mesméricos, toques, músicas. Só que ele não era mais chamado de magnetismo animal naquela época, ele era chamado de mesmerismo, tá? Então, eram os mesmos princípios, mesmo comando que acontecia na hipnose de Mesmer, só que sem a parte mística, porque Mesmer era muito místico. Então, sem aquela sugestão misteriosa, as coisas funcionavam. Então, os procedimentos eram muito demorados, mas quando funcionava era muito eficaz. Horas e talvez dias. Naquela época, para hipnotizar uma pessoa, às vezes demorava horas e mais horas, ou às vezes dias. Não é hipnose como a gente faz hoje, que em 5 minutos você já hipnotiza uma pessoa. A pessoa já vai para um transe muito profundo. Ao pronto aí de você fazer até uma amputação, uma anestesia no braço, uma catalepsia ou uma tatuagem, enfim. Então, Dale comparou os benefícios da anestesia mesmérica com os malefícios da anestesia química, né? E esse estado profundo de transe passou a se chamar de Dale coma hipnótico, que era chamado de coma hipnótico naquela época, mas que depois foi chamado por ele de James Dale, porque ele colocava as pessoas nesse estado chamado estado de Dale, para ele poder fazer amputações, cirurgias. Ele fazia isso. Então, cirurgião britânico, e ele residia lá na cidade de Calcutá e reutilizou os conhecimentos mesméricos. Dale, ele eliminou por várias vezes a anestesia química para utilizar somente o estado Dale, para fazer amputações, cirurgias lá dentro do estado Dale, né? Então, a catalepsia, como a gente costuma fazer no parque, ponte humana, que as pessoas faziam muito, né? Então, catalepsia, anestesia hipnótica, que as pessoas ficavam hipnotizadas, poderia beliscar assim. Vários cursos de hipnose têm demonstração, até nos meus cursos também tem. A pessoa beliscava ali, não sentia nada, né? E o cara não reagia, né? O que acontecia? O Dale, ele percebeu que as pessoas não recebiam mais sugestão quando estava no estado Dale. Então, Dave Elman, quando a gente vai falar lá na frente da história dele, ele criou
até um protocolo para retirar a pessoa desse estado de esdeio, que é um estado muito profundo de hipnose. Eu mesmo já coloquei várias pessoas no estado de esdeio, porém para nós não tem utilidade nenhuma o estado de esdeio, porque a pessoa não vai ter utilização nenhuma ali. Para nós não faz sentido nenhum ter uma pessoa no estado de esdeio, tá? Vamos para frente agora, a gente vai falar de um outro cara muito incrível, e esse cara era chamado de Dr. James Braid, 1795-1860. Médico cirurgião que batizou o termo hipnose, Deus do sono. Osis quer dizer processo, como você viu na outra aula. Osis quer dizer processo. Hipnos é o deus do sono, lá da mitologia. E ele colocou esse nome. E ele tentou até mudar esse nome para monoteísmo, que quer dizer uma única ideia. Mas não funcionou, porque o nome hipnoses, ou no inglês hypnosis, já tinha se propagado há muito tempo para vários povos, aí não tinha como mais mudar. Já existia já. Mas na hipnose, ninguém dorme. Inclusive, é um dos mitos da hipnose. A pessoa chega, eu tenho medo de dormir. Não vai dormir, tá? Então, quando ele percebeu que a hipnose não tinha mais nada a ver com sono, ele tentou mudar, mas não era tarde demais. E ele foi outro que desmentiu a ideia do fluido magnético como sucesso da hipnose. Qualquer pode ser hipnotizado se seguir as regras, se permitir participar do processo. Foi ele que criou essa filosofia de que qualquer pessoa pode ser hipnotizada, desde que a pessoa se entrega, se permita, aceite, desde que a pessoa queira passar, desde que a pessoa não tenha nenhum bloqueio. Nós vamos fazer um vídeo falando só sobre esses detalhes pequenos, tá bom? Então, esse cara era simplesmente sensacional. E ele contribuiu muito com a hipnose, Dr. James Braid, 1795 a 1860. Então, nós vamos criar aí mais e mais conversas, estudos, que a gente vai aprofundar mais sobre a hipnose. Outro cara que deixou sua marca na história da hipnose, que você vai conhecer agora. Ele foi importante sim, muita gente critica ele, mas ele, no tempo de hoje, foi importante. Sigmund Freud. 1856-1939 foi o falecimento dele. Foi um médico neurologista e importante psicanalista austríaco. Foi considerado o pai da psicanálise, influenciado por Charcot, depois a gente vai falar de Charcot, se apaixonou pela hipnose, onde passou a usar 10 anos lá no seu consultório e não obteve bons resultados porque utilizava sugestões diretas. O que é sugestão direta? É aquela: durma, mão na cabeça. Isso, agora a sua dor aqui do braço vai sumir. Sumiu. Isso, agora a dor aqui de barriga parou de doer. Tá dando nas costas? Pronto, parou a dor, sumiu. Doeu a cabeça? Dor da cabeça sumiu agora. Isso aí é sugestão direta. Você pode fazer isso, mas daqui 10 minutinhos já volta de novo. Entende? E ele utilizava isso, Freud utilizava isso, por isso que ele não evoluiu. Eu vou falar algumas coisas sobre hipnose do Freud que você vai entender hoje. Freud, ele receitou cocaína. Freud abandonou a medicina. Ele foi muito confuso na época dos 10 anos dele de hipnose. Ele foi muito confuso, porque ele começou a criar teorias que não existiam, que não tinham fundamento nenhum. E ele foi expulso da comunidade judaica da Áustria. E, além disso, ele não era bem visto como hipnotista, porque não tinha resultado. É claro, o cara fazia uma hipnose direta. Tipo assim, sua dor de cabeça dormiu, parou agora, sumiu. Dor no braço, sumiu agora. Pronto, não tem dor mais no braço. Sua fibromialgia vai sumir agora, sumiu. Não é assim, a gente sabe que tem todo um processo, tem todo um estudo, você faz uma anamnese, depois você vai entender o problema, depois você vai fazer uma ressignificação, um tratamento, uma sessão completa, envolve coisas bem mais abrangentes do que isso, tá? Então ele não obteve bons resultados porque utilizava sugestões diretas. E viu
que nem todo mundo era suscetível à hipnose dele. Claro, o cara fumava, jogava bafo na cara dos clientes, um mau hálito horrível. Quem é que vai ser hipnotizado? Não tinha como, né? Ele acreditava que a hipnose só tratava os sintomas e não a causa do problema, o que fez com que ele abandonasse a hipnose. E ele criou técnicas aí da psicanálise, que foi algo assim muito superficial. Eu particularmente eu estudei muito psicanálise, mas não vejo muita cientificidade ou muito utilidade nos dias de hoje, não, sabe? Então, ele influenciou negativamente toda uma geração de psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, porque ele tinha um caminho totalmente errado ali, tá? Que a hipnose ela é uma ferramenta que pode potencializar a terapia. E naquela época, Freud não era um bom hipnotizador. Ele não sabia fazer hipnose e ele percebeu que algumas pessoas entravam e outras não. Como você vai chegar na rua, vai hipnotizar umas pessoas e outras não, né? Só que Freud, ele começou a achar que algumas pessoas tinham essa capacidade e outras não. Então ele achou que a hipnose não servia, não tinha um bom recurso para ele fazer hipnose. Depois disso, ele trocou a hipnose por uma outra forma de utilização, que era a associação livre, que as pessoas ficavam ali falando dos problemas dela vários tempos ali. Era associação livre também era hipnose, mas um tipo de hipnose que ele criou, né? Então ele continuou fazendo hipnose de uma forma diferente, um transe bem formal. Então ele mesmo assumiu que ele mesmo, não sou eu que estou falando isso não, tá? Ele escreveu a carta, tá? Até aí na imagem que você vai ver, ele escreveu lá: a hipnose é muito boa, eu que não era um bom hipnotizador. Freud, ele introduziu o termo aberração. Essa palavra aberração, uma das coisas que você vai entender nesse curso. Nós vamos ter um ponto só disso, tá? Não é porque ele foi considerado um médico neurologista mais importante, psicanalista. Ele foi considerado o pai da psicanálise. Porém, ele teve uma contribuição importante, sim, em terapias. Só que esse aspecto negativo com relação à hipnose, porque ele largou 2 vezes a hipnose e ele receitou drogas também, a cocaína. E no livro de Freud, você vai ver lá, porque os motivos que ele largou a hipnose, você vai ver que são vários motivos que ele largou a hipnose. E você vai, é claro, aprofundar mais e mais sobre isso. Aí na frente nós temos um outro cara muito importante, que eu sou muito fã, um cara chamado Milton Erickson, 1901 a 1980. Esse cara é a paixão das pessoas que fazem hipnose clínica. Milton Erickson, ele foi um dos aperfeiçoadores da auto-hipnose, médico, terapia familiar. Sabe como que ele fez isso? Imagina um velho de 70 anos de idade e ele teve poliomielite, foi tetraplégico, ele ficou paralisado dos pés, não falava direito, não conseguia se mexer, só se mexia os olhos. Agora tu imagina. E ele ficou entediado, não poderia fazer mais nada e começou a observar o comportamento das pessoas. E ele ficou olhando como seria se ele voltasse a andar. E ele percebeu que esse tipo de coisa era importante. A cadeira de rodas se mexia, movia. E até que ele conseguiu a voltar a andar e a falar. E ele começou a fazer tratamentos, a influenciar pessoas. Inclusive nós temos a PNL. Nós dividimos ela como a hipnose clássica e a hipnose ericksoniana, por causa dele. A hipnose clássica é que a gente faz a sugestão direta, como lá de Deu-Vielma, tá? E a hipnose ericksoniana é a hipnose que tem muitas metáforas, tá? E a hipnose do transe não verbal, né? Então a gente conseguiu absorver muito conhecimento dele através da sua grande contribuição para a PNL que a gente tem hoje. Então, se você associa a hipnose com foco, atenção, concentração, hipnose que você está assistindo um filme que gera uma cena e você começa a chorar, tudo isso é a hipnose, é uma linguagem permissiva de Milton Erickson. A diferença da hipnose clássica, que é essa que a gente está estudando aí, e a hipnose de Milton Erickson, é que ela é permissiva. E então, em vez de dar comandos, ele induz você a escolher o caminho que você quer. É tipo assim, eu falo assim, fecha os olhos e imagine isso. Ele utilizaria algo como, em algum momento, não agora, você pode fechar os olhos ou não,
ou você pode fechar os olhos daqui a pouco, ou não. Ele te dará a opção para você escolher. Eu não sei se você percebeu que a PNL foi feita uma modelagem de grandes gênios e o próprio Milton Erickson, ele foi modelado ali pelo John Grinder e Richard Bandler, né? Então, aos 17 anos, ele contraiu poliomielite, como a gente falou, ficou tetraplégico, ele ficou paralisado, mas que depois ele começou a fazer esse tipo de terapia e ele se tornou um gênio na terapia. Ficou muito bom, ele era muito bom, ele era perfeito. Inclusive, hoje no YouTube também tem vídeo em preto e branco dele. Você vai conseguir ver vídeos lá. Até porque 1901 a 1980 foram poucos anos que ele viveu, mas ele deixou uma contribuição incrível para a hipnose, tá? Esse outro cara aí que você está vendo, claro que você já conhece ele, todo mundo conhece, todo mundo gosta da hipnose dele. Eu também sou muito fã desse cara, ele era radialista, ele era um ator, ele era músico. E muita gente fica criticando a hipnose de entretenimento, mas sabe que esse cara aí contribuiu muito. Esse cara aí é o Dave Elman, 1900 a 1967. Ele foi radialista, ele tocava sax, ele fazia programa de comédia, ele fazia hipnose de comédia, hipnose cômica. E ele criou sua própria indução, que é a indução de Dave Elman, que tem aqui no nosso curso. Então, as pessoas que utilizavam a área da saúde, da medicina, utilizou muito os conceitos dele de Dave Elman. E graças a Dave Elman, o Papa Pio XVII, aliás, o Pio XII, ele recomendou o uso da hipnose em partos. Aliás, Pio XVII, só uma correção aqui, o Pio XVII recomendou aí o uso da hipnose para partos sem dor e sofrimento, tá bom, pessoal? Foi responsável por acompanhar a primeira cirurgia cardíaca usando apenas a hipnose, como anestesia. Criou uma forma de terapia com a hipnose onde é possível resolver em 1 minuto problemas de anos. Desenvolveu um método fácil e duplicável para alcançar a hipnose em qualquer pessoa em menos de 3 minutos e criou um protocolo para retirar o hipnotizado do estado Sdale, lá de Sdale, lembra que a gente falou de Sdale? Então, esse homem aí, Dave Elman, contribuiu muito para a hipnose no seu tempo e para o tempo de hoje. Quem deu continuidade a Dave Elman, aos trabalhos de Dave Elman, foi um homem chamado Gerald Kay, 1939, ele faleceu em 2017. Eu aprendi muita coisa com ele, tem um livro dele, consegui conteúdo dele. Ele foi responsável de manter o legado de Dave Elman vivo e formar milhares de hipnoterapeutas a mais de 80 países. Fundou o maior e mais renomado instituto de treinamento de hipnose clínica e hipnoterapia do mundo, a Omni, a Hypnose Training Center. A Omni, muita gente fez curso da Omni, eu não fiz curso da Omni, mas em breve eu vou fazer. E ele foi discípulo de Dave Elman, trabalhou com ele desde a sua infância, né? Trabalhou desde a sua infância e foi treinado pelo próprio Dave Elman, desenvolveu um dos modelos de mente mais eficaz e de todos os tempos. Então, pessoal, essas aqui foram as principais figuras relacionadas ao mundo da hipnose. Claro que aqui é uma breve história da hipnose, né? Então, Gerald Kay, muito bom, né? Sensacional. Gerald Kay, ele foi um cara sensacional na sua época, tá? Então é isso. O que tem mais aqui? Então você aprendeu aqui nessa aula de hoje os conceitos mais incríveis da hipnose, de pessoas que contribuíram com a hipnose. Então esses foram aí as principais figuras relacionadas ao mundo da hipnose. Mesmer trouxe a importância da sugestão da hipnose, foi descoberta a partir das práticas dele. Abade de Faria, que deu continuidade, o próprio Durma, que ele criou. Sdale começou a fazer cirurgia, né, no estado Sdale. James Brader, que ele citou o nome hipnose, também teve um processo de terapia muito eficaz no seu tempo. Quem mais? Freud foi o cara que acrescentou a abreação, criou a psicanálise. Milton Erickson, o famoso influenciador da PNL, né? Nós falamos dele agora há pouco, que fez aí
um processo de criação de metáforas utilizando a personificação da mente humana para terapias. E Dave Elman também, que criou seu próprio método de Dave Elman. E falamos de Gerald Kay, que deu continuidade aos trabalhos de Dave Elman. Então, nesse curso, você vai aprender muito mais sobre isso. A gente vai estar falando mais e mais sobre esse assunto ao longo desse tempo todo. A gente vai estar falando mais sobre a hipnose desses gênios aí que a gente acabou de falar aqui nessa nossa aula de hoje. E é claro que outras aulas a gente vai abordar também conceitos. Você sempre vai ouvir eu falando assim, ó, isso aqui era feito lá por Dave Elman, isso aqui era feito lá por Freud, isso aqui era feito lá por Gerald Kay. A gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Então aqui praticamente foi uma história rápida sobre os grandes gênios, as grandes figuras da hipnose em seu tempo, até ela chegar até os dias de hoje. Porque se não fosse essas pessoas aí, nós não tínhamos a hipnose que nós temos hoje, tão eficaz e tão avançada como nós temos nos dias de hoje, tá bom, pessoal? Então foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Foi um resumão assim, sabe? Porque a história fosse falar de cada uma dessas pessoas aí, a gente iria demorar muito tempo. E eu recomendo que você vá no YouTube, que no YouTube tem muitas aulas deles aí, a história de cada um deles aí, tá bom, pessoal? Então é isso, até a próxima aula, um grande abraço e a gente se fala na próxima aula aqui no nosso curso de hipnose. Tchau, tchau!